Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Oralcast. E hoje eu vou ter a honra de receber duas pessoas extremamente queridas. Regina, que é cardiologista, e Luiz, que é dentista e periodontista. Nosso bate-papo hoje vai ser muito incrível. Doenças do coração, qual a relação com a doença periodontal? As doenças da boca. Vamos lá? Hoje a gente vai bater esse papo e vamos começar com Regina. Regina, me fale, quais são as doenças que mais atingem os brasileiros, as doenças do coração que mais atingem? Então, o que mais atingem os brasileiros seriam a hipertensão arterial, o infarto do miocárdio e o AVC, que é o derrame cerebral. Mas cada vez mais está frequente a diabetes, Sim, que está muito relacionada com o coração e também com a odontologia, como a gente vai ver conversar, né? adiante. Perfeito. Luiz, vamos introduzir um pouquinho o que seria doença periodontal para o pessoal, porque eu sei que é um tema que muita gente tem dúvida, não entende, não sabe do que é. Então, se puder falar um pouquinho para a gente aí como seria. Pronto, perfeitamente. Primeiramente, gratidão, convite. Gratidão de estar aqui com vocês. É um imenso prazer estar participando disso daqui. Que Estou aqui à bom. disposição para poder prestigiar, Explicar. falando um pouquinho cada vez mais de nossa área da odontologia, buscar justamente remeter esses temas e conhecer nossa área e nossas diversas áreas. Sim, Em se falando de doença periodontal, nós estamos relacionando toda aquela parte que tem sustentação dos nossos dentes. Então, nossos dentes, a gente vai fazer uma análise que eles estão sustentados no osso e o osso está protegido pela gengiva. Então, é toda essa correlação que mantém a sustentação dos dentes. Então, as doenças periodontais, elas iniciam desde um leve agravamento, uma leve lesão, uma inflamação que vai ocorrer nessa gengiva. perfeito. Quando não tratar dessa inflamação, essa gengiva vai começar a lesionar cada vez mais, gerando algum tipo de supuração, ou seja, algum tipo de toxinas que as bactérias estão ali e vai intercalando os tecidos mais internos, chegando até o ponto de atingir a região óssea. Quando atinge o osso que está sustentando os nossos dentes, o osso não gosta, não aceita receber nenhum tipo de agravo, nenhum tipo de lesão. Consequentemente, essas bactérias vão liberando cada vez mais toxinas, Sim, atingindo o osso e vai causando uma reabsorção desse osso, causando assim as lesões periodontais. periodontais. Então, a doença periodontal, ela foca em dois pontos principais. O estágio inicial, quando atinge apenas a região da gengiva, causando a gengivite, que é a inflamação na gengiva, e a periodontite, quando ela atinge os tecidos mais internos de sustentação, atingindo a região óssea, levando a possibilidade de perder essa sustentação, mobilidade dentária e até mesmo a perda dentária. Pronto, perfeito. E o paciente, quando ele chega no consultório, né? Falar um pouquinho clinicamente aí, quando ele chega no consultório, normalmente, qual é a queixa que ele tem? O que é que ele chega dizendo assim, é porque ele não vai saber que ele está com doença periodontal, mas a mobilidade dentária, a gengiva sangrando, quais seriam as principais queixas? Essas? Perfeitamente. Primeira queixa principal do paciente, doutor. Escovei meu dente, passei fio dental, me acordei do nada, senti gosto de sangue na boca. De onde Sim. é que vem esse sangramento? Então a gente já vai fazer essa avaliação clínica completa, principalmente dessa região periodontal. Através do método de sondagem que a gente faz, a gente vai verificando ponto por ponto na gengiva, onde ela está mais avermelhada, ou seja, com sintomas inflamatórios, até a região que a gente percebe algum dente com possível mobilidade. Então, primeiro agravante do paciente estou sentindo gosto de sangue na boca. Então, de onde Certo. é que está vindo esse gosto? O que é que está acontecendo? Inflamação gengival. Outros pacientes já chegam e falam, doutor, estou com sensibilidade, muita sensibilidade nos dentes. Então, a gente já tem aquele feedback de que aconteceu alguma inflamação, a gengiva teve uma leve recessão, expôs a raiz, causando sensibilidade. E Perfeito. em outros casos, a gente já abrange essa relação de o dente começou a amolecer justamente porque perdeu essa sustentação, e aí é a preocupação do paciente. Poxa, eu vou perder meu dente, o que é que está acontecendo? É reversível? Eu posso voltar O que a ter uma fazer, né? sustentação desse dente? Sim. Normalmente são esses parâmetros que o paciente nos leva. E o tratamento periodontal, ele, uma coisa importante, assim, ele é um tratamento que ele tem uma continuidade extensa, Perfeito. né? Isso é muito importante, né? Aquele paciente Exatamente. que vai ter que estar sempre voltando, né? Tem que estar fazendo sempre sua revisão, né? Justamente, porque é como sempre costumo até brincar às vezes lá com os pacientes, brincar na melhor forma Sim, possível. sim. A gente faz o tratamento do paciente, a gente começa as sessões, o tratamento periodontal, a gente vai promover justamente essa desinflamação e desinfecção desses tecidos que foram alterados. Então a gente já vai pensar com o paciente, o que é que está acontecendo? Vamos corrigir sua escovação, vamos corrigir essa forma de higienização que você está tendo. O primeiro passo é esse e verificarmos esses pontos.
conseguimos uma melhora nesse quadro, vamos para o tratamento periodontal, algumas sessões de raspagens nessa região, que é justamente tirar tudo que está causando essa lesão, seja a placa do biofilme, que é aquela partezinha esbranquiçada que muita gente acaba tendo próximo aos dentes, Sim. e essa placa de biofilme, que é o acúmulo de bactéria, vai causando essas inflamações. A gente faz esse tratamento para remover essa placa. O que antigamente se chamava de tártaro, que hoje em dia nós chamamos de cálculo dentário, que já é aquele tecido mais endurecido, grudado nos dentes. Em alguns casos eles têm a coloração branca, amarelada, em alguns casos mais graves, uma coloração mais escura. Então a gente vai remover esse tecido calcificado que está causando esses problemas de agregação no dente. E a partir daí é que a gente vai acompanhando esse paciente. Então, não é uma coisa, em muitos pacientes, que aconteceu de um dia para a noite. A depender do paciente, nunca fez esse tratamento, então é uma coisa de muito tempo. Então a gente precisa de algumas sessões até estabilização, e após estabilizarmos esse paciente, algumas sessões, como a gente chama, de terapia periodontal de suporte, que são algumas sessões de retorno para manter a estabilidade desse quadro que conseguimos. E aí entra o X da questão do sucesso, Exatamente. né, Luiz? Dele não fazer e abandonar, e sim daquele a continuidade. Perfeitamente. Né? Perfeito. E uma coisa engraçada, viu, Regina, é que às vezes o paciente ele está com cálculo e a gente faz ali a raspagem, vê se Luiz concorda, e o paciente diz assim, veja, quebrou meu dente. Né? Na verdade, ele já estava tão acostumado com a presença do cálculo que quando faz a remoção, ele acha que quebrou o dente. Na verdade, não fazia parte do dente aquilo ali. Né? Muito interessante, porque eu mesmo não sabia de várias coisas que você explicou super bem. É bem interessante para a gente também orientar os nossos pacientes cardíacos, né? Perfeito. E principalmente os idosos cardíacos que não suportam nenhum grau de infecção, a prevenir isso aí, fazer esse controle odontológico. Perfeitamente. Justo. E aí a gente podia entrar aqui agora e falar um pouquinho sobre endocardite bacteriana, né? Para a gente conversar um pouquinho. Fale um pouquinho sobre ela. A endocardite é um quadro, assim, muito temido na cardiologia, muito grave, que demanda geralmente que o paciente fique muito tempo sob o uso de antibióticos na veia, na UTI, e são pacientes que, a partir da endocardite, tem sequela. O que é endocardite? É uma inflamação da membrana que reveste o coração e principalmente das válvulas cardíacas. Aí essas válvulas, sofrendo uma inflamação, elas passam a não exercer a função que deveriam. Então, a depender endocardite das válvulas do lado direito do coração, tem uma gravidade do lado esquerdo. De qualquer forma, é uma patologia muito grave. Geralmente, o tratamento é com antibióticos em altas doses e requer UTI, e depois vai tratar a sequela, e geralmente é com cirurgia cardíaca. Então, é um quadro assim que realmente tem que ser evitado. E o que a gente sugere? O fator principal é a questão que você estava falando, que é a escovação, a higienização, para não acumular bactérias na boca e penetrar na corrente sanguínea. Perfeito. E aí elas vão se alojar em vários locais, mas um dos mais temidos é no coração, levando a endocardite. Outro fator são os pacientes que já têm problemas na válvula, o prolapso, um paciente de febre reumática, que aí eles não podem fazer um tratamento odontológico sem a prevenção com os antibióticos, que vocês bem sabem, entendeu? Então, tem esses dois tipos. E, de qualquer forma, é uma patologia, assim, que todo mundo tem receio e tem que evitar. A gente não quer tratar, tem que evitar. E aí, evitar, como vocês estão falando, tratar a doença periodontal, principalmente, e evitar, quando vai manipular, manipulações mais extensas. Invasivas, né? Que vocês sabem melhor do que eu. Usar o antibiótico para prevenir, antes, durante e um pouco depois. Perfeitamente. Né? Perfeito. E isso é bem comum, né, Luiz? Em muitos casos, principalmente pacientes cardiopáticos que a gente trata, ou pacientes diabéticos, a gente tem justamente essa precaução para evitar essa disseminação bacteriana. Então, por isso que a gente usa a metodologia de um tratamento prévio com antibiótico-terapia, justamente para reduzir ao máximo possível essa disseminação bacteriana. Até porque a periodontite,
Principalmente nós estamos falando de alguns tipos de bactérias que são um pouco mais agressivas, que é o que a gente chama de periodontopatogênicas, que elas têm um teor de liberação muito maior, muito mais resistentes e que a nossa preocupação principal com esses nossos pacientes é que essas bactérias não atinjam a circulação. Justamente. Atingindo a circulação é nossa preocupação. Para onde é que essas bactérias irão se instalar Exato. e quais as causas nessa alteração, na forma sistêmica desse paciente? O que é que vai causar? E é principalmente essa faixa etária. Criança não é frequente, doença periodontal, eu imagino, Sim. mas são crianças com febre reumática. Mas, graças a Deus, está em diminuição, porque é uma doença de terceiro mundo, realmente, a febre reumática, que ataca o coração. Sim. E aí são sensíveis à endocardite. Agora, eu acho que o principal ponto para vocês e para a gente são os doentes idosos, pacientes idosos, diabéticos e cardíacos, Perfeitamente. que não suportam uma infecção. Uma infecção pode desequilibrar todo aquele controle que ele está, entendeu? Então, Perfeitamente. Perfeito. E aí a gente tem também os fatores de risco, né? Paciente com pressão alta, o paciente diabético, o paciente tabagista, né? É. Então, que tudo isso também favorece, né, a esses quadros. Como é importante, né? eu estava conversando com Camila antes que esses fatores de risco que são conhecidos na cardiologia, na medicina em geral, que é o tabagismo, o sedentarismo, o sobrepeso, o hipertenso, o diabético, também são comuns à doença periodontal. Tem uma inter-relação, então é importante esse bate-papo justamente para a gente fixar isso, que a gente, como médico, muitas vezes esquece de olhar a boca do paciente. Sim. Eu esqueço. Sim. É tanta coisa que eu tenho que ver e realmente a gente esquece. Então, olha a glicemia, olha o colesterol, olha a pressão, mas muitas vezes não olha, não pergunta ao paciente se ele está indo ao dentista, que eu acho que realmente Justo, eu acho que é esse olhar é importante. até assim, é mais a orientação, É, né? é. O perguntar e orientar, ó, lembra que, né, que é muito É. importante esse acompanhamento, né? Exatamente, porque essa parte de acompanhamento como um todo do paciente é de extrema necessidade. É. Você tem a senhora tem essa verificação completa do paciente, toda essa forma sistêmica, e esse cuidado com a boca é, como sempre costumo dizer para o paciente, saúde começa pela boca. Porque nossa boca é a porta de entrada para tudo, sejam de coisas positivas como de coisas negativas. Então aí a gente já abrange alguns outros pontos. O fato do paciente ser um diabético, ele já tem ali uma ingestão alta de açúcares, consequentemente serão direcionadas ao sangue. Esse açúcar no sangue pode liberar algumas alterações, causando mediações inflamatórias. Essas mediações inflamatórias para um paciente que já tem doença periodontal, ou seja, já tem alterações no periodonto, numa sustentação, vai causar justamente um agravo dessas bactérias gram-negativas, que são essas periodontopatogênicas que eu falei, levando até risco de causar não somente a inflamação nesse tecido, como gerar umas alterações mais invasivas, desde um abscesso local, que desse abscesso local vai se perpetuando, vai agravando, levando até casos mais graves, como a gente tem na odontologia, infelizmente, casos muito elevados, que são casos de celulite facial. Que, infelizmente, caso de celulite facial, o paciente, infelizmente, é um trauma muito grande, tem que ser tratado emergencialmente. Luiz, explica só um pouquinho o que é a celulite, para o pessoal entender. Pronto, a celulite facial é uma alteração causada na região facial em si, devido ao acúmulo de bactérias e essa bactéria não contida, gerando desde o início de um abscesso local. Esse abscesso local não tem pontos de drenagem para poder assim ele sair, liberação de pus, e vai agravando os tecidos internos, ao ponto que vai criando um edema facial. Desse edema facial vai circundando os tecidos faciais, chegando ao ponto de invadir toda a face do paciente. Atingiu, agravou, levou esse abscesso se estender pela face do paciente, esse nosso paciente tem um alto risco de complicações muito mais sérias. Como eu falei, é um tratamento emergencial. Isso. Que em até 48 horas esse paciente pode ter complicações vitais. Então, essa é a nossa preocupação. Teve qualquer ponto, qualquer inflamação, qualquer infecção, fazer o tratamento o mais breve possível, evitando essa disseminação nos tecidos. Porque uma vez contida, ele, como a gente falou anteriormente, ela vai disseminar para outras regiões do nosso organismo. A principal preocupação é disseminação para a região do coração
levando a endocardite bacteriana. Sim. Em alguns casos, levando a região cerebral, levando a uma meningite, por conta de uma alteração dentária, que muita gente tem Não esse ponto que acredita, não né, acredita, que mas pode acontece. acontecer, verdade. Assim como a instalação dessa bactéria em outras regiões. Levantou a respiratória, exatamente, alterações pulmonares e tudo mais. Então, é de extrema necessidade esse cuidado, mínimo que seja, do início de um procedimento até a finalização. Perfeito, perfeito. E aí a gente acaba falando muito do tratamento multidisciplinar, Perfeito. né, Luiz? Falando um pouquinho na odontologia, a gente vai fazer uma extração dentária, a gente vai fazer um tratamento, a Regina colocou aqui do antibiótico profilático, mas a importância também da gente encaminhar, né, para o cardiologista, para o profissional que precise ser encaminhado, para ter a liberação do atendimento, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Exato, isso é uma rotina muito grande que nós temos lá no consultório, justamente porque o paciente chega, ele já quer sair daquele quadro agudo que ele está tendo. Muitas vezes o paciente já quer fazer aquele tratamento de imediato, está sentindo aquela dor de dente, infelizmente é aquilo. Dor é uma coisa que ninguém suporta. Sim. Não existe dorzinha nem dorzona, é dor. O paciente literalmente não aceita qualquer tipo de dor. E, infelizmente, tem pacientes que até negligenciam o atendimento, negando alguns fatos. Ah, você é um paciente hipertenso? Não, não sou. Só que nós temos as medidas preventivas. Isso. Antes de um tratamento cirúrgico, a gente vai justamente fazer a aferição da pressão do paciente e verificar como é que está essa questão do paciente. Estando estável, ok. Estando dentro dos limites pré-definidos, normalidade da pressão, vamos realizar o nosso procedimento. Quaisquer que sejam alterações, a gente já tem essa visão. Qual o motivo dessa alteração? É uma ansiedade do momento do tratamento? Caso seja, a pressão com o tempo ela vai controlando. Né? Exatamente. Quem vai ao dentista dizendo que quer ir, principalmente fazer um procedimento cirúrgico? Todo mundo tem um certo pavor. Porém, eu tenho horror. Porém, nós temos esse controle. Uma vez que essa pressão se mantém alta, aí a gente já acende aquele alerta. Suspendemos o procedimento e vocês recebem nossa cartinha com um relatóriozinho exatamente contando o que está acontecendo. Se isso aconteceu uma vez apenas ou se é uma rotina desse paciente a manutenção dessa pressão um pouco mais elevada. Claro, responsabilidade e respaldo é o que nós todos queremos. Por isso que a gente quer esse controle e o melhor tratamento para o paciente sem qualquer problema futuro para ele ou para a própria classe, né? Sim, Luiz, só uma observação. Você falou uma coisa bem interessante. Dor ninguém suporta e tal. E vocês da odontologia têm essa felicidade de os pacientes procurarem vocês com dor. E aí vocês tomam os procedimentos. Mas, por exemplo, o hipertenso, a grande maioria não tem sintomas, não sente nada. Então, quando a gente vai diagnosticar, às vezes já lesou os rins, já lesou o coração, lesou a retina, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer, se o hipertenso sentisse dor, uma dor de dente, sim, ele iria nos procurar imediatamente, mas nós temos 30% da população, pelo menos, hipertensa, e a grande maioria não sabe que tem hipertensão ou acha que é uma coisa ocasional, comi alguma coisinha, eu estou nervosa, aí a pressão subiu, e não, tem a negação. Então, assim, você diz que procura com dor, ótimo, porque aí consegue tratar. E, assim, eu acho muito importante esse tratamento multiprofissional, porque a tendência hoje em dia, você vai para um hospital universitário, tem fisioterapeuta, tem o psicólogo, tem a nutricionista, tem o odontólogo, então você consegue que o paciente seja atendido por todas as áreas. Infelizmente, nos convênios, a gente não consegue isso, porque muito convênio não tem psicólogo, não tem nutricionista, educador físico, então a gente faz um tratamento e depende que o paciente pague por fora outros profissionais. E aí fica difícil. Mas assim, eu acho que o que a gente pode tirar disso é que na parte da cardio mesmo, eu vou passar a olhar melhor a boca dos pacientes, ou pelo menos por fora, e encaminhar, perguntar, o senhor está indo para o dentista? Sim. Né? Qual a última vez que o senhor foi? Então, assim, porque realmente a gente tem o poder de influenciar o paciente. Com certeza. E a gente tem que usar isso. Exato. As mulheres, hoje em dia, saindo um pouco do foco, elas morrem
mais do coração na menopausa do que os homens. E aí, quem consegue influenciar essas mulheres a cuidar do coração? O cardio? Não, a ginecologista. A ginecologista, porque as mulheres procuram fazer a prevenção. Então, elas procuram a ginecologista com medo de quê? Câncer de mama, câncer de útero. E aí, a grande maioria das ginecologistas, graças a Deus, está pedindo os exames cardiológicos. E aí chega até a gente, entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar a consulta e realmente rastrear e encaminhar. Né? Perfeito. Acredito que a doutora Camila vai concordar comigo no que eu vou falar. Uma coisa que, felizmente e infelizmente, a gente acompanha é que a odontologia é um centro de diagnóstico. Por qual motivo a gente fala isso? Um paciente chega pra gente, como eu falei com dor, muitas vezes o paciente nem sabe que é hipertenso. Ele chega, uma vez ele vai pra gente, a gente faz avaliação pré-operatória, verifica os sinais vitais e tudo mais, percebemos uma elevação dessa pressão. Vamos suspender seu procedimento para ver um controle. A gente até diz algumas metodologias fitoterápicas naturais para ver se controla mais a pressão, pensando que seja uma questão de ansiedade. E eu sempre solicito para esses pacientes que têm essa alteração que durante a semana eles verifiquem a pressão, anotem, eu dou um papelzinho para eles anotarem, no retorno eles me mostrarem. Em horários diferentes. Exato, que é para verificar como é que está essa pressão do paciente. Ótimo. E a gente faz muito diagnóstico de hipertensos que nem sabe quem são. Ótimo. E aí a gente faz esse direcionamento ao cardiologista justamente Exatamente. com essa visão. Você nos ajuda muito. Por ser uma doença silenciosa, é um perigo absurdo, né? Exatamente. É igual diabetes. Quando ele vai dar sintomas, já tem um nível, entendeu? Então, se a pessoa não tiver a rotina, o cuidado de fazer um exame anual, de repente, não, eu não sou diabético. Quando vai ver, já está lá em cima a glicemia. E aí as consequências todas para o dente também, para os dentes, que é o diabético é um paciente que requer também mais cuidado ainda, né? Perfeitamente. Então, esse bate-papo entre os profissionais é muito importante mesmo. Sim. É muito importante. E uma coisa muito interessante também, importante para ressaltar, né, Luísa, é que lá na Oral Santa Helena a gente faz a prevenção. E aí, quando o paciente chega, ele já chega com uma demanda. Ou um dente que quebrou, ou um dente que uma restauração precisa ser feita. E aí ele vai passar pela prevenção. Que seria a prevenção, justamente o diagnóstico de tudo que ele precisa, os raios-x, faz a limpeza e então a gente direciona. E às vezes o paciente diz assim, mas veja, eu queria fazer, só que como é importante a prevenção, né? Porque poderia existir a possibilidade de a gente já chegar tratando, né, Luiz? Peraí, o que é que você deseja esse dente aqui? Vamos fazer dente. Mas a gente não ia conseguir entender a história do paciente. Muitas vezes é um relato de um histórico que dorme mal, né? E aí ali a gente descobre uma apneia, enfim. Outro fator, né? Realmente, a apneia do sono. E está muito relacionada às doenças cardíacas. E a apneia do sono tem muito a ver com sobrepeso e obesidade, que eu acho que beira uns 50% da população. Então, são doenças, assim, realmente tudo interligada, né? Exatamente. E esse diagnóstico que faz essa diferença, né? Que é isso que você disse aí. É o paciente ir para tratar os dentes e descobrir que é hipertenso. Justo. Né? E muitas vezes, eu tenho certeza que em todas as vezes, ninguém fica feliz. Não. Porque mas é a oportunidade que você tem de se tratar. Com certeza. E é justamente nesse momento da prevenção, como o próprio nome diz, está prevenindo que ocorram outros fatores. Então, é no momento da prevenção, nessa limpeza inicial que é feita, nesse diagnóstico inicial, que ele está ali justamente removendo várias queixas que possivelmente agravariam o caso dele naquele momento. Posteriormente. Eu estou vindo aqui para prevenção, para fazer essa limpeza. Mas ali ele não sabe que existe ali um dente que está lesionado. Esse dente está silencioso, porque ainda não sentiu dor. Muitas vezes ele já teve uma lesão mais profunda e não desencadeou dor. E esse dente ali, de repente, já está iniciando um processo de abscesso, um processo de inflamação, de infecção local. E vai ser diagnosticado exatamente nesse momento da prevenção. Como é crucial um olhar geral, uma prevenção bem feita para um melhor tratamento e redução de casos locais e sistêmicos. Perfeito. E aí a gente tem, quando a gente fala teve um momento que você tocou aí do sedentarismo, né? Exato. E como a gente leva o sedentarismo como um prejuízo para todas as áreas, porque não é diferente para a gente na odontologia, né? Perfeitamente. A gente, quando a gente tem um paciente que entra no consultório
como a queixa, por exemplo, de bruxismo, de apertamento. E aí a gente também fala muito, né, dessa questão do exercício. Aí você colocou aí pro coração também, Eu né? também lembrei agora que eu estava conversando anteriormente desses fatores de risco em comum. Tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, hipertensão, diabética, etc, etc. Para doença periodontal e coração, mas não só endocardite. Não está tão fundamentada ainda, mas tem vários casos clínicos, por experiência, que pode estar relacionado à aterosclerose, que é a formação de placas, não nos dentes, dentro das artérias. E aí essas placas causariam o quê? Infarto, derrame. Então, isso é muito importante, é mais importante do que a gente imagina. E hoje em dia a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória, por isso que ela causa tanto mal, Prejuízo. né? Então, tem várias doenças com a base em comum, interligadas. Exato. Então, a gente às vezes olha só a pontinha do iceberg, mas lá dentro, lá embaixo, o problema é muito maior. Então, seria muito importante o tratamento não só da doença periodontal, prevenindo endocardite, infecção generalizada, mas ligada à própria aterosclerose, que é uma doença inflamatória, Perfeito. que começa intraútero. Tem autópsias intraútero que já tem crianças, fetos com estrias de gordura na circulação. É uma coisa assim que você não consegue nem imaginar. Mas é uma doença, como você falou, da doença periodontal, que não se cria de um ano para outro. Sim. São anos e anos de hábitos errados e a gente tem que trabalhar em quê? Na prevenção. Na prevenção. E exatamente referente à aterosclerose, justamente, essas placas de ateroma que são produzidas, elas têm correlação com a região bucal. Estudos demonstram que algumas partes de bactérias, como por exemplo a Porphyromonas gingivalis, é uma das bactérias que elas estão presentes em alguns casos e estudos que foram feitos a remoção, análise, e ela estava lá presente. Exato. Porque ela vai adentrar justamente os tecidos, principalmente a parte endotelial, causando assim um acúmulo dessas gordurinhas, principalmente o LDL do colesterol, que vai juntar, formar essa bolsa interna, até chegar um momento que pode ocorrer o rompimento. Ocorreu esse rompimentozinho leve do vaso, em alguns casos, a senhora bem sabe disso, vai justamente gerar risco até de uma região de trombose local. E essa trombose ser disseminada para outras regiões. Luiz, não é nem só o rompimento, uma simples fissura, uma fissura da placa de gordura não vai causar um infarto, não é a placa crescendo para entupir 100%. Uma placa de 20%. Às vezes a pessoa faz um cateterismo, doutora, eu tô ótima, né? Eu só tô com umas plaquinhas de 20%, 30%. Não, porque essa plaquinha, de repente, pode causar uma fissura, vem um coágulo e entope. Entendeu? Então você tem que tratar as placas e prevenir. Se ela se formou, trata intensivamente o LDL, tudo, mas tem que prevenir que aconteça. E eu acho que essa questão da inflamação, hoje é tendência no mundo todo a se falar isso. A inflamação tem a ver com tudo. Com as doenças cardíacas, com AVC, com as doenças odontológicas, tudo. E o fator genético que a gente sabe, né? Que é muito forte, mas que a gente pode escrever uma história diferente. Pode né? mudar. Pode mudar ou postergar, né? Exato. Que isso não seja uma desculpa, né? Mas é porque é genético. É meu pai, é minha mãe, é minha avó, né? A gente já sabe que todo mundo tem, né? A gente carrega todo o positivo e negativo de todos os nossos amados, mas a gente pode escrever uma história diferente. Sem dúvida. Podemos fazer essa modificação, essa transformação justamente através de uma correta prevenção. Exato. Seja bucal, seja sistêmica. Isso. Perfeito. Prevenção é tudo. Com certeza. Mas veja, todo mundo já fez como se fosse um encerramento aqui, mas eu ainda vou pedir. Regina, se você tivesse que deixar, se você puder deixar, na verdade, uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo a gente, o que é que você poderia dizer? Camila e Luiz, eu acho que eu vou reforçar a questão da prevenção
de todos os fatores de risco, como eu falei. Hoje em dia, uma doença que a gente está encarando atualmente como doença é a obesidade. E a obesidade vem atrelada à diabetes, à hipertensão, à doença periodontal, várias doenças. Então, assim, é prevenir. Ir para o dentista, ótimo. Ir para o médico, para o clínico geral, cardiologista, seja o que for. Mas fazer a prevenção, criar Perfeito. esse hábito para que as doenças não aconteçam e a gente não tenha que tratar. O ideal, o paciente às vezes reclama, quando, o senhor está ótimo, tirou 10, mas eu não vou receber nenhuma receita, um remédio, mas não é o remédio que a gente quer prevenir que aconteça. Perfeitamente. Né? Então, assim, é muito importante isso, esse bate-papo entre profissionais, né, de diferentes áreas para a gente prevenir que as doenças aconteçam. Exato. Perfeito. Luiz, você? Então, como sempre costumam buscar para os pacientes, enxerguem a si mesmo. Verifiquem você não como um local, mas como um todo. Nosso corpo ele é totalmente direcionado, nosso corpo é totalmente interligado. Então não é simplesmente porque você está com uma dorzinha numa unha, uma dorzinha no pé, que você não vai procurar como um todo. Então prevenção é o melhor remédio. E como eu sempre costumo dizer, saúde começa pela boca. Pela boca. Então melhor cuidado, melhor prevenção, melhor diagnóstico e aí uma longevidade muito melhor, que é o que nós temos hoje em dia, direcionado ao invés de outras pessoas em outros tempos tiveram ou seria bom que tivessem essa possibilidade que nós temos hoje em dia. Sim, Sem sem dúvida. dúvida. Às vezes a gente escuta, né, o paciente que diz assim, mas se eu for procurar, eu acho, né? Eu não vou não no médico, eu não vou não no dentista, porque se eu procurar, eu acho. Exato. Mas eu acho que é muito importante a gente procurar, Com né? certeza. E- Exatamente. Se eu pudesse completar aqui o que a gente colocou agora, que a prevenção, né, que é super importante, e que a gente também lembre, né, que é muito importante que a gente cuide da gente, né? Porque se a gente não se amar, como é que a gente vai amar o outro, né? E o Perfeito. ato de você ir no médico, ir no dentista, é um ato de amor. Um Se ato de cuidar. amor de você, com você mesmo, né? E muito importante também que não esqueça do lado espiritual, porque tudo isso é importante, né? Ô, O Camila. emocional, o espiritual. Camila, deixa eu dar um adendo agora, já que você Pode falou. falar. Na cardiologia, tem vários trabalhos, tem colegas aqui em Sergipe que estão fazendo trabalhos de mestrado nessa parte, e no Brasil todo, no mundo todo, está tendo muita correlação das doenças cardiovasculares e da espiritualidade. Espiritualidade não é você seguir uma religião, é você exercitar determinados sentimentos, como perdão, como gratidão. Então, isso tem vários trabalhos correlacionando com Sim. doenças cardíacas. Tem também com câncer, com várias doenças. Sim, perfeito. Então, eu costumo dizer assim, para o paciente, você tem que a doença, a saúde começa realmente pela boca, porque você tem que se alimentar bem, exercitar, cuidar do seu peso, cuidar do estresse, mas fora isso, tem essa questão espiritual que é muito importante, está sendo, graças a Deus, valorizada muito ultimamente, Sim, né? sim. Aquele paciente que valoriza esse lado espiritual, que reclama menos, que agradece mais, Isso. adoece menos. E isso eu atendo muito idoso e eu vejo no dia a dia, aquele paciente que é agradecido, que se exercita, que cuida do peso, que tem uma vaidade de sair, de passear, é o outra paciente qualidade de que vida, adoece né? menos, tem Sim. uma outra qualidade de vida e é muito importante. A fé salva. A fé, justamente, é quem dá uma sobrevida para essas É. pessoas também. Porque Sem dúvida. em muitas pessoas, muitos que estão ao redor que criticam, o fato dele estar alicerçado numa fé, ele vai Sim. justamente se fortalecer, acreditar, e aí é onde a gente vê justamente o milagre da Sem cura em sombra de várias dúvida. pessoas. Exatamente. Então é isso. Estou muito feliz em receber vocês, Luiz e Regina. Muito obrigada. Foi ótimo. Que bate-papo gostoso. Acho que a gente podia passar aqui, né? O resto da noite, né? Conversando. É. Que a gente ia ter assunto, tá, gente? Mas é isso. Eu agradeço demais e até a próxima.